Olá, jovem, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo de oração. Esse assunto maravilhoso que nós estamos falando esta semana. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando coisas preciosas ao seu coração. Eu só quero lembrar aqui, antes de partirmos na direção desse quarto vídeo, algumas coisas preciosas que nós falamos no terceiro vídeo. Se você não viu, por favor, dê uma passadinha lá. Tenho certeza que você não pode perder, tem coisa preciosa ali. Olha o que nós falamos ali, algumas coisas, Só lembrando, Gostamos de fazer de tudo, De participar, de servir, de nos envolver em muitas coisas na igreja, na nossa vida. Mas se tem algo que o diabo resiste e nós nem percebemos, é a oração. Gostamos de fazer de todas as coisas, mas parar, aquietar a mente, aquietar as emoções, parar de se preocupar, pensar em mil coisas, falar assim: agora eu vou orar, nada de zap, nada de celular, nada de atender ninguém, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou orar. Essa é uma dificuldade dessa geração de jovens, é uma dificuldade que a minha geração já enfrentava, e parece que à medida que o tempo prossegue, mais dificuldade encontramos ainda. Lembrando que a minha geração não tinha um smartphone que ficava tocando o tempo todo, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, por aí vai. Essa geração ainda tem isso, Então, lembrando aí do terceiro vídeo, primeiro aspecto, a dificuldade de parar, aquietar e orar. Outra coisa importante que nós falamos aqui é que a oração permite o funcionamento da casa de Deus. Que é a casa de Deus? Eu e você. Isso não nos inibe do aspecto de congregar. Devemos congregar, é importantíssimo. Mas a casa de Deus, jovem, sou eu, é você. A oração, ela mantém essa casa funcionando e ela mantém essa casa em processo, em prosseguimento. Por isso que quando você para de orar, você estagna na oração, consequentemente você também estagna na sua vida com Deus. Outra coisa importante que eu falei aqui é que a oração gera constância. Quer ver um jovem constante na vida cristã, um jovem que prossegue para o alvo, que tem êxito, que tem vitória? Este jovem, ele tem uma característica: ele é um jovem que tem uma vida de oração. Um jovem marcado por oscilação, um dia está bem, outro dia não está, um dia ele quer, um dia não quer, um dia quer responder o chamado, outro dia já não quer, um dia desiste da vida. Pode olhar aí que tem algo faltando: vida de oração. E essa vida de oração que eu falo não é aquela vida de oração estilo danoninho, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, eu estou falando daquela vida de oração, de aquietar o coração, chegar diante de Deus, chegar com adoração, chegar com alegria, chegar: Senhor, meu Deus, minha força, minha fortaleza, chegar: meu Pai, chegar de coração aberto, entregue. Não é só oração de petição, E para fechar aqui alguns lembretes, alguém de oração não precisa cometer um monte de erro no meio das situações. Que coisa linda, Se você tem uma vida de oração, pega aí essa chave. Você não vai ter que cometer um monte de erros para acertar. Às vezes ficamos com essa ilusão e achamos que Deus gosta disso. Nós cometemos 10 mil erros, E estamos sempre voltando, consertando. Ah, Márcio, isso é humildade. Não, isso não é humildade, isso é falta de vida de oração. Porque nós que temos o Espírito Santo, se temos uma vida constante de oração, nós não vamos viver errando. Muito pelo contrário, o Espírito Santo nos guiará naquele momento maravilhoso de oração ali a tomar a decisão correta. E fechando aí algum desses lembretes importantes que eu falei no terceiro vídeo, é que quando você tem uma vida de oração, você também tem uma vida de revelação da palavra. Quando você lê a Bíblia, aquelas palavras ali que estão na Bíblia, elas se tornam realidade na sua vida. Salta aos olhos, você é tocado na mesma hora. Glória a Deus, Que coisa linda, que coisa magnífica, que coisa poderosa é ter uma vida de oração. Se você está negligenciando a oração, eita, volte, por favor, arme o seu secreto, arme a sua tenda fora do arraial, vá lá ter o seu momento de oração.
Mas hoje é o nosso quarto vídeo e o que eu quero falar com vocês, jovem, é que a oração, além de ter todos aqueles benefícios que nós já temos falado até aqui, é que a oração, ela nos dá consciência da presença de Deus. Mas é possível ter uma vida cristã onde eu não fique consciente da presença de Deus? Pois é, eu falei disso em uma live um tempo atrás. O jovem protocolar e o jovem de governo. Aquele jovem que não tem consciência da presença de Deus, muitas vezes ele vai para a igreja, mas ele não tem o coração ali. Muitas vezes ele lê a Bíblia, mas ele não coloca atenção, ele não se dedica. Muitas vezes ele não se aplica, né? No casamento nós vemos muito isso. Eu posso, por exemplo, sair com a minha esposa no momento de família e não ir de coração. De repente eu ponho um radinho aqui do lado, aqueles fones de ouvido. Agora é muito engraçado isso, né? Você pode pôr um fone de ouvido aqui, você está com a pessoa, o corpo está, mas o coração, a mente está longe. Então, a consciência da presença de Deus, que vem com a oração, nos permite estar sensíveis à voz de Deus, onde nós podemos ouvir essa voz, ter consciência da presença do Senhor conosco, ter consciência do caráter de Deus conosco. Isso é tirar o coração de pedra e é colocar a lei de Deus, a lei do amor aqui dentro. Mas o que acontece quando nos tornamos conscientes da presença de Deus? Primeira coisa que muda tudo e que faz toda a diferença é que nos tornamos conscientes desse Deus que é santo. Sede santos, pois eu sou santo. Então, estar consciente da presença de Deus nos leva a andar longe do pecado. Então, jovem, um segredo para sair do vício da pornografia, isso é uma chave, né? Abrindo um parênteses aqui, quanto mais consciente da presença de Deus, da pessoa santa, da pessoa justa, da pessoa pura, maravilhosa, mais esquisito irá parecer o pecado para você. Você vai falar, não, isso não tem nada a ver com o meu Deus, porque o meu Deus é santo e Ele está pertinho de mim. Uma coisa é você falar que Ele está perto, outra coisa é você ser consciente dEle. É engraçado isso, né? Porque no Novo Testamento nós não temos aquela passagem onde aqueles jovens vão ali querer expulsar o demônio e eles falam, em nome de Jesus é quem Paulo prega. Aí os demônios dão uma surra neles. Na verdade, os demônios falam, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Paulo, mas e vocês, quem são? Eles não conheciam nada da presença de Deus, do poder, do agir do Espírito Santo. Às vezes nós até citamos o nome de Jesus, nós até andamos perto de pessoas que andam com Jesus, mas será que nós andamos de fato com Ele? Então isso é estar consciente. Quando você tem uma vida de oração, essa pergunta fica fácil, você vai ter certeza, não, eu ando com Jesus. Até porque o jovem que tem uma vida de oração, ele tem cheiro de oração, é fácil para ele orar, ele ora o tempo todo, ele está sempre dando glória a Deus, ele está sempre declarando a palavra, ele está sempre carregando a sua mente com a palavra de Deus, porque aquilo se torna natural para ele, se torna maravilhosamente comum. O comum que eu falo aqui não é um comum de desprezível, mas é um comum de acordar orando, ir para a escola orando, ir para o trabalho orando, enfrentar situações orando, né? O outro ponto importante, e aqui é consciência da bênção de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 11:30, Daniel 11:32. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes. Daniel 11:32. Coisa linda, né? Quando você se torna consciente da presença de Deus, você se torna consciente de andar em santidade. Mas por outro aspecto, você se torna consciente de o quanto você é forte em Deus. Sabe, jovem, eu não sei como você enfrenta as circunstâncias. Quando vem uma batalha, uma dificuldade na sua vida, se você é daqueles que abala, chora, sai contando para todo mundo, ou se você é aquele que fecha a porta do quarto e vai orar, vai clamar diante de Deus, vai chorar na presença do Senhor. Isso faz toda a diferença, porque quando você faz isso na presença dele, você se torna forte, porque você vai conhecer um Deus que vai se revelar no meio da tribulação na tua vida.
Outro ponto importante que a oração faz conosco é que ela nos dá consciência de missão. Mateus 28, eu sempre falo esse versículo com vocês. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode até citar esse versículo para um jovem, mas se ele não tem uma vida de oração, ele vai ler esse versículo e falar: por que eu tenho que ir fazer discípulos? Por que eu tenho que envolver com a obra? Por que vocês acham que Deus pode ter me chamado? E aí eu te pergunto: e por que você acha que Deus não te chamou? Fica no ar assim, né? Eu costumo fazer o barulho do grilo. Cric, 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 cric. É aquele momento. É verdade, Deus pode ter me chamado, mas Deus também não pode ter me chamado. Então, jovem, acorda. O Espírito Santo está chamando jovens nesse tempo para pregar a palavra. Mas há uma marca desses jovens que vão fazer discípulos. Há uma marca desses jovens que vão viver o melhor de Deus. A vida constante de oração. Então, se você está vendo o meu vídeo, por favor, ele está te abençoando. Não guarde para você, mas divulgue. Coloque para ele, seu amigo, ver. Porque talvez ele é daqueles que corre de um lado para o outro. E mesmo sendo uma pessoa humilde, disposta a trabalhar no reino de Deus, na igreja, ele tem um detalhe. Talvez esse teu amigo, ou você, ou como eu fazia, ignora a pérola preciosa da vida de oração. E se ignora a vida de oração, lá na frente terá prejuízo. Vamos orar? Papai querido, estou aqui com esse jovem abençoado, colocando esse vídeo diante dele, porque esse jovem que está me assistindo agora, provavelmente é um dos jovens que teve problema esses dias. Pode ser alguém que, como eu, enfrentava lutas e problemas e não conseguia saber o que fazer. Quantas vezes eu fiquei desesperado na minha vida, sem achar solução, até que um dia eu entendi que, ao invés de correr para tudo, me desesperar, eu deveria fechar a porta do quarto, me colocar no momento de oração, porque eu tinha um pai, eu tenho um pai que me ouve, que me atende. Então, eu estou colocando esse jovem agora diante do Senhor, para que ele possa ser tocado, despertado para o poder maravilhoso de uma vida de oração. No nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve, meu Pai querido. No nome de Jesus, amém. Eu aguardo você, jovem, então, em nosso 5º vídeo. Vamos fechar esse tema, pelo menos esta semana, né? Porque o Espírito Santo que conduz a nossa vida. Mas eu aguardo você no 5º vídeo. Por favor, pegue os lembretes aí, deixe o seu comentário, fale conosco, né? Mande aí uma mensagem no nosso e-mail. Esse trabalho está te abençoando. Não guarde para você, né? Entre nos nossos canais no Instagram, Jovens de Joelhos de Mudo, ou no nosso podcast ali no Spotify. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Até nosso 5º vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém.